Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o Rio Bravo, o High Yield e o High Grade, né? Falar um pouco dos dois juntos aí. O pessoal pede bastante para eu falar e vamos conversar. Galera, eu tava lendo esse relatório antes de vir aqui para gravar para vocês, fazendo as marcações e tal, não sei o quê. Me surgiu mais uma ideia, né? Por que não fazer o Rio Bravo Middle Risk juntando esses dois fundos? Eu me pergunto, cara, porque eu fiquei olhando os dois fundos, os dois, se a gente pegar aqui a página inicial, o relatório dos dois, os dois têm um número de cotistas pequeno, patrimonial similar. Se você analisar bem os dois fundos, o High Yield paga 1,20 e o High Grade paga 1,5. Uma diferença de 15, né? Se a gente considerar que os dois fundos têm um patrimonial relativamente próximos, dá uma diferença de 0,15 mais ou menos entre os dois fundos. E aí eu te pergunto, será que vale a pena você investir num fundo high yield para receber tão pouco a mais? Eu fico me perguntando. Então é sempre aquela questão que eu já falei com vocês em outros vídeos, de spread entre o produto de risco mais elevado e o produto de risco menos elevado. Se o spread, galera, é a diferença. Se o spread, a diferença entre os dois, não for considerável, não for suficiente, não faz sentido. Hoje eu olho os dois fundos e fico assim, cara, pra quê que eu investiria no high yield? Eu coloco sempre o high yield em xeque, porque, em teoria, aqui você está sujeito a ter maior risco de dar merda, dar algum problema, tudo mais. Sendo que você tem o high grade, que é muito... a diferença é muito pequena. E tem um ponto que eu quero mostrar para vocês. Nos valores de cota atual, essa diferença fica mais brutal ainda. Porque olha só que interessante. Tabela de sensibilidade. Vou pegar aqui pra gente. Olha isso aqui. Olha que interessante. O high yield hoje, o retorno dele, considerando médio prazo e tudo mais, né, retorno implícito, tá de IPCA mais 8,85, no valor atual de 93,59. Se vier no high grade, tá IPCA mais 9,63. Resumindo, nos valores de... Claro, esse aqui tá com o high grade já com deságio muito maior, né? Mas, assim, olhando os dois fundos, olhando a situação atual, é mais um motivo que mostra para você que não vale a pena comprar o high yield de jeito algum. E aí eu fico pensando, porque a gente viu o caso da incorporação do FEX com o BTCR e tal, no caso aqui lá eram dois fundos muito extremamente parecidos, mas assim, por que não, né? Por que não fazer esse movimento, né? Por que não chegar e passar a régua em um deles, né, incorporando, você ficaria com um fundo. Porque aí, cara, você teria um fundo de algo próximo de 300 milhões, um pouquinho mais de 300 milhões de reais, o número de cotistas iria lá para casa de uns 10 mil, se a gente excluir quem é cotista dos dois fundos e tal, seria para uns 10 mil cotistas, o rendimento ia ficar aí numa média entre os dois, que ok, e você teria aí o número de ativos, considerando só o ativo número bruto, porque tem coisa que aparece aqui que aparece lá. São 28 aqui, e nesse aqui são 42 do high grade, né? São 42. Você teria 70 ativos, cara. Aí se a gente pegar o que tá aparecendo nos dois fundos e tal, ia dar um pouquinho menos. Mas olha só, como é que você tem... Hoje você tem dois fundos isolados, que são fundos ok, né? Nada de mais, nada de menos. Tem os seus prós, seus contras. Mas se você trouxesse os dois a virar um produto só, você teria um produto middle risk, mais equilibrado e com assim, um potencial de diversificação, crescimento muito maior. Mesmo minha opinião. Foi o que eu senti quando eu li esses dois relatórios. Eu parei de ler e pensei, por que existem os dois? Por que não só um? E galera, eu bato muito nessa tecla. Porque a gente tem fundo imobiliário demais. Não dá. A gente precisa enxugar o mercado. E a gente vê aí alguns players enxugando. HGLG já acabou com o GTLG, então menos um. Tem o HGRU agora, que vai morder o SPVJ e o Mint 11, então menos 2. Então, assim, eu sou muito a favor desse tipo de movimento, porque é insustentável ter 400 fundos imobiliários. Você não tem muito produto que não... Você olha e você fala, cara, por que existe? Então, esse é meu ponto. Quem sabe um dia. Então, esse fundo aqui pagou 1,20, ele tem uma reservinha bem pequenininha de 700,
Teve aí um erro no patrimonial do fundo, nos dois fundos, questão enfim, burocracias, normal, nada, não foi nenhum problema. E o portfólio segue aí, sem nenhum tipo de problema e tal, tudo legal. Ele faz um comentário a respeito de juros e tudo mais. Tem um guidance, a banda bem aberta, né, entre 1,10 e 1,30 que esse fundo vai manter de pagamentos aí nesse primeiro semestre. Vamos ver para o segundo. A tabela de sensibilidade que a gente já explorou. Esse fundo, ele é quase que 50-50 entre IPCA e CDI, taxa média IPCA mais 9,9, CDI mais 6,3, a taxa do CDI bem bruta, né? Já fazendo só uma comparação, a gente vai levar os dois relatórios meio que juntos, fazendo um pinga-pinga. Olha lá, o High Grade pagou 1,05, tivemos movimentações, um comprou do outro e tal, e o guidance do High Grade entre 95 e 1,05, isso aqui a gente já viu. Já o High Grade, ó, IPCA mais 7,3, CDI mais 4,6, sendo que ele tem um pouco bem mais, um pouco assim, né, bem mais IPCA do que o outro, mas você vê que daria para casar os dois fundos. Ele vem pagando 1,20, o High Yield vem pagando 1,20, já o High Grade vem mantendo aí 1,5. DRE dele, cara, High Yield, o que gerou entregou no ano. Então, assim, o patamar atual de rendimentos está até sustentável. Não vem usando reservas e nada do gênero e tal. Na parte de receitas não recorrentes, a gente consegue ver. Tivemos aí uns 30% de não recorrente. A gente vai ver mais abaixo quanto que se representa. E aqui, os últimos pagamentos, conforme a gente viu. Nesse gráfico é legal que a gente vê quanto que gerou em verdinho e quanto que pagou. E, cara, lá em janeiro teve uma geração bem forte, fevereiro nem tanto, março também não, ali em abril já teve de novo, e nesse mês de maio praticamente empatou o que entregou. No histórico de rendimentos, nesses últimos 12 meses, foi 97 centavos de resultado recorrente, médio, e 38 de não recorrente, de giro, né? Já aqui no High Grade, ó, ele usou um pouquinho mais de reserva, mas, cara, mixariazinha. Vem pagando 1,5. A gente consegue ver aqui o verdinho é o que gerou e o cinza é o que distribuiu. A gente vê lá em janeiro ele destravou bastante inflação, né? E aí ele vem utilizando em abril o mesmo movimento que aconteceu no High Grade. Você vê, tem até sinergia entre a gestão. O que um fez, o outro fez e tal. E esse cara aqui, 77 recorrente e 32 de não recorrente. Voltamos pro o que eles fizeram de giro foi praticamente a mesma coisa, né? Aqui a questão do spread, o histórico, entre PCA e CDI, tá bem equilibradinho, já que no colega High Grade já tá bem mais IPCA, né? A gente consegue ver. Aí ele faz uma comparação com outros fundos e tudo mais e tal. Liquidez, número de cotistas, 3.600 cotistas, veio perdendo cotistas nos últimos meses. A liquidez não é aquela coisa, né? Já o High Yield, a gente pode ver aqui, ó, já vem ganhando cotistas. O pessoal ultimamente anda preferindo mais fundos high grade, né? O pessoal tá fugindo de high yield. Então você consegue ver ele ganhando um número de cotistas legal, a liquidez ligeiramente acima. Aqui os setores, ó lá, os mais variados. E a carteira. Vamos comparar a carteira dos dois. Esse aqui já, né, a gente vê. Ó, tem coisa que você vai ver lá que você vai ver aqui. Por exemplo, maior posição dele, Ober. No High Grade tem Ober também. Voltamos, deu um pequeno problema. Então você consegue ver, ó, Ober aqui e Ober aqui, Toex, ele se repete. Então, assim, tem algumas operações que se repetem. New Village repete nos dois. A Toex eu comentei. Então tem várias operações que vão aparecer tanto no High Grade quanto no High Yield. Então é aquela coisa que eu falo com vocês. Por que não juntar os dois? Porque, por exemplo, TOEX, vamos pegar aqui, série sênior. Aqui ele tem o TOEX 2. E a série sênior também, ó. A série sênior aparecendo aqui. Então é aquela que eu falei. Ficaria muito bom para os dois fundos, porque olha só o High Yield, ele tem uma concentraçãozinha, né? O High Grade ele já é um pouquinho mais pulverizado. Mas, cara, imagina você fazer um middle risk, ia ficar muito bom. Ia ficar muito bom, porque como os dois fundos têm praticamente o mesmo tamanho, você juntando os dois,
você teria a maior posição e todos os valores iam cair pela metade. Então você pegaria aqui. Esse primeiro ia cair para 3%, 4%. Ia ficar muito bom. Então, cara, esse é o high grade, né? Então a gente consegue ver aí os dois fundos. Cara, como eu falei, muito parecidos. Hoje, no atual, ainda mais no preço que tá hoje, não vale o high yield não vale a pena de jeito nenhum em relação ao high grade. High grade tá com retorno implícito muito maior, um deságio muito maior. Sempre é bom comprar fundo de papel com deságio. É um ponto legal, né? Porque você vê aí, a mágica de comprar um fundo com papel com deságio é isso. Você pegou o high grade, em teoria, o high yield está aqui de retorno, o high grade está aqui. Como o high grade desvalorizou tanto, o seu retorno comprando ele ficou praticamente o mesmo. Foi praticamente o mesmo. Então é bem interessante de ver esse tipo de movimento, né, quando acontece deságio muito grande, porque é aquela coisa que eu falo com vocês. Quando tem um deságio muito grande, você consegue anabolizar um fundo. Você consegue deixar um fundo que tem um risco X com um retorno maior. Para você ter ideia, no valor atual, o, o high yield paga, falando em valor de cota, 1,8% ao mês e o high grade paga 1,6% ao mês. Pra vocês verem, né? Essas distorções que o mercado cria, que acontecem. Então, cara, minha opinião pessoal, tinha que juntar esses dois fundos. Eles são, mesmo sendo um é high yield, outro é high grade, cara, junta os dois e faz um middle risk. Lindo. Lindo, lindo. A gente sabe que os middle risk estão brilhando aí. Você pega o mercado de middle risk, fundos excelentes, excelentes, né? MORC, GCRI, a FHI, SNCI, todos fazendo um trabalho muito bom. Então seria mais uma opção. Confesso para vocês que ficaria muito feliz se isso acontecesse. Beleza? Então, valeu aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro, hein? Valeu, até a próxima. Fui.